Olá para todos que acompanham o canal Narrador, eu sou Guilherme Greca e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que acompanha meu canal, que, sensibilizada com as nossas histórias, quis compartilhar um fato que aconteceu com ela. E como a violência urbana e assaltos à mão armada vem crescendo muito no nosso país, resolvi ler este e-mail como forma de utilidade pública. Por questão de segurança, não irei falar o nome da pessoa que enviou o e-mail, nem a cidade onde ela mora, pois ela tem medo de retaliação dos bandidos que assaltaram. O e-mail começa assim: uma mala de roupas sujas. Este é o preço de uma vida? Um celular usado. Este é o preço de uma vida? O quão baixo uma vida vale para algumas pessoas. No dia seguinte ao Natal, eu chegava de viagem do final de semana que passei ao lado da minha namorada e sua família. Como minha casa fica perto da rodoviária, resolvi voltar a pé, um caminho de no máximo 10 minutos. Sempre levo comigo uma mala de carregar, com uma alça de colocar transversalmente do ombro ao tronco. Não era a primeira vez que eu fazia aquele trajeto. Ali nunca havia ocorrido nenhum incidente comigo, pois é uma região residencial, apesar de ser central. Porém, aquele seria um dia trágico. Logo ao sair da rodoviária e passar por uma praça próxima, percebi que uma dupla de rapazes vinha em minha direção. Agiam de forma suspeita. Como já fui assaltado no passado, já me preparei para entregar tudo que eu tinha, sempre pensando em evitar qualquer agressão do assaltante. Por sorte, foi um alarme falso. Os rapazes passaram tranquilamente, sem esboçar nenhuma intenção em me assaltar. Continuei o meu caminho. Atravessei uma avenida e estava próximo de casa. A rua estava vazia, sem movimento de pedestres e de carros. Eu estava no meio da quadra, passando ao lado de um prédio em construção, quando reparei um homem na esquina atrás de mim. Ele olhava o lixo de uma casa, parecia procurar por lixo reciclável. O fato dele ter surgido de repente me pareceu estranho, mas como eu havia me equivocado em suspeitar dos rapazes anteriores, pensei estar enganado novamente. Avançava o resto da quadra, despreocupado, e na calçada, do outro lado da rua, um segundo homem vinha caminhando no sentido contrário ao meu. Não parecia suspeito. Eu até achei bom, pois não estaria sozinho caso algo acontecesse. Ingenuidade é minha. Este segundo homem resolveu atravessar a rua e começar a puxar papo com outro que vinha atrás de mim, demonstrando ser conhecidos. Era seu comparsa. A armadilha havia sido armada e eu caí nela. A esquina da quadra estava próxima e eu acelerei meu passo, buscando manter uma distância entre mim e eles. Quando fui colocar o pé na rua para atravessá-la, um dos homens agarra minha mala e me puxa, sem anunciar o assalto, sem me dar a chance de entregar a mala pacificamente. Evitando assim uma situação pior, o assaltante puxava a mala tentando arrebentar a alça que estava presa ao meu tronco. Porém, para o meu azar, a alça era muito forte e não arrebentou. O assaltante, em sua animalidade, apenas preocupado em pegar a minha mala, não me deu a chance de tirar a alça do meu ombro, e eu caí no chão. Provavelmente, por pensarem que eu estava resistindo, os dois criminosos começaram a desferir socos às minhas costas. Gritei, berrei, minha voz ecoou no vazio daquela rua. Temi pela minha vida, e tudo por causa de uma mala de roupas sujas. Minha vida estava em risco por causa do que aqueles salafrários imaginavam ter dentro da minha mala de viagem. Digo aqui, vocês saíram da sua casa, esperaram uma presa que consideraram fácil e atacaram por causa de uma mala com cuecas sujas e meias furadas. Para minha sorte, em um prédio de esquina ao lado de onde eu estava sendo assaltado, alguns moradores foram até suas janelas e começaram a gritar para os assaltantes, dizendo estarem chamando a polícia. Em sua última tentativa, tentando um prêmio de consolação, um dos trogloditas disse que deixaria a mala, mas que era para entregar o meu celular. Para vocês entenderem a minha situação, meu celular foi comprado em 2011. É de crédito, de botões, que por sinal já não funcionam mais direito. É um stupid phone, como carinhosamente eu chamo. Só faz ligação e manda SMS. Tem alarme também, pelo menos. Eu mostro meu celular para os monstros sanguinários. Eles olham para o meu celular e ficam decepcionados. E percebendo que os moradores testemunhavam seu crime, eles saem correndo feito hienas, cada um por um lado. No reflexo, pego minha mala e saio correndo para o sentido contrário do deles. Já em outra quadra, um senhor me aborda dizendo estar sangrando. Olho para o meu braço, onde havia um corte, e eu lhe disse não ser sério.
Mas o senhor insiste e me aponta para as minhas costas. Coloquei minha mão e percebi minha camiseta encharcada de sangue. Os covardes haviam me atacado com faca. Obviamente, por eu estar te escrevendo este e-mail, significa que sobrevivi a este ataque. No final, liguei para o meu padrasto, que rapidamente me levou para o hospital. Mas isso que aconteceu me fez refletir. Refletir sobre o valor da vida para as pessoas. Será que minha vida vale uma mala de roupas sujas? Vale um celular velho e usado? Não. Cheguei à conclusão que é pior do que isso. Naquela situação, minha vida valia o que aqueles infelizes imaginavam que eu tinha dentro da minha mala. Valia um celular de última geração que eles pensavam eu ter. Minha vida valia a alma suja deles, a sua imaginação pobre e seu caráter torto. Isso é o que a vida humana vale para alguns. Felizmente, não para a maioria. Gente, estamos vivendo dias sombrios no Brasil. Mais do que nunca, os cidadãos de bem precisam que suas instituições funcionem. A segurança pública é uma delas. Quantos outros casos de violência como estes, ou piores, acontecem diariamente nas ruas do nosso país? Lugar de bandido é na cadeia. Deixo aqui um forte abraço para todos que sofreram qualquer tipo de violência. Vocês não merecem isso. A culpa não é de vocês. Os culpados são os criminosos. Isso é a verdade. Eles deveriam ser caçados nas ruas e não vocês. Tenho certeza disso. Eu achei importante ler este e-mail e fazer essa denúncia, pois os problemas só são resolvidos quando a gente fala sobre eles. Não dá mais para tapar o sol com a peneira. Fiquem todos bem, grande abraço e até a próxima aqui no canal O Narrador.